Eu queria levantar, porque eu vejo muito torcedor do Flamengo cobrando como eu, a situação do Tite atual. Porque o Tite pode ser campeão. O Mauro hoje falou aqui no programa que o Tite precisa aprender que no Flamengo a torcida quer jogar. A torcida quer jogo. No Corinthians, ele chegou a fazer aquele time que todos falavam ganha por um gol, não leva gol, ok. Só que no Flamengo na isso primeira vai... passagem, na segunda não. Sim. Segunda era um bom time. Sim. Era um bom time. No Flamengo isso vai ser criticado. Isso vai ser criticado. O Tite de novo recua o time quando ele faz gol. De novo. O Palmeiras começou a criar sozinho, o Flamengo parou de criar qualquer coisa depois do gol, que também foi um mole da defesa do Palmeiras. Também teve mole da defesa do Palmeiras ali, a furada, e saiu o gol. Agora, pergunta pra todo mundo aqui. Eu acho que o Tite precisa melhorar. Eu acho que o Tite não tá na sua melhor fase. Longe disso. O Tite vem de dois ciclos de Copa do Mundo fracassados. O Tite vem de uma seleção brasileira que não jogava bem quando pegava adversário forte. Tipo, ganhava de 4-0 do Peru, da Venezuela, tá bom. Tá bom. O que hoje não faz. Sim, o que hoje não faz. É por isso que eu acho que eu não sei se o problema... Mas com o Tite também não era campeão. Foi campeão de uma Copa América. Uma Copa América. Criado, eu não sei se a solução será encontrada numa mudança de treinador. Claro que eu não tô falando de trocar o treinador. Não. O que eu tô falando não tem que cobrar o Tite. A diretoria do Flamengo não tem que chegar. Desafio. Tite, vem cá. Por que o Flamengo para de jogar quando faz gol? Por que o Flamengo joga mal contra o Cuiabá em casa? Contra o Criciúma em casa? É isso que eu tô falando. O Flamengo tem tamanho e elenco pra pegar um Cuiabá em casa e atropelar. Não digo atropelar de resultado. Digo atropelar de bola. De bola. Seja com time misto, reserva, o que for. O Flamengo tem que ter um time pra pegar o Criciúma e atropelar. Se vai atropelar no resultado, eu não digo. Mas o Flamengo não joga. E parece que as pessoas levam na normalidade. Não, tá bom, achou um gol no final ali, valeu, ganhamos. O Flamengo não tá jogando bem. O problema hoje foi uma exceção no primeiro tempo. É que a gente avalia... Não tá. É que a gente avalia que o Flamengo tem que jogar melhor. Eu acho que tem que jogar melhor. E assim, é o desafio do Tite, como já foi para todos os treinadores anteriores. Dorival Júnior caiu por uma questão de contrato, o Flamengo não quis pagar o que ele pediu, aquela coisa toda. Mas também porque meio que o Flamengo decepcionando a decisão. Se o Pedro Henrique não tivesse sido expulso contra o Atlético, talvez não ganhasse o título da Libertadores. E depois todos os outros treinadores. O Flamengo não está jogando o que pode. Vamos trocar de treinador para ver se joga. E troca de treinador e não joga. Eu acho que também não é só... É o desafio para um técnico fazer o time jogar, mas eu não sei se é só isso. Você analisa, o Flamengo tem um grande elenco, mas você acabou de citar. No elenco, jogadores ali como Matheus Gonçalves, Vitor Hugo, Alan, que são jogadores, Gabigol, o Bruno Henrique, que com problemas físicos, claramente, são muitos jogadores, a lateral direita, que é um problema, a lateral esquerda, que uma hora um que está baixo é o outro. Tirando ali a zaga, que você substitui e mantém o nível, o Flamengo sofre quando tem que trocar, quando tem que mudar. Assim, aparentemente tem um grande elenco que você pode usar os reservas e manter o nível, mas não está mantendo. E nem os titulares não podem jogar todo jogo, que é um jogo atrás do outro, quarto e domingo, não dá para você manter só um 11, desgasta muito e não consegue render. É um desafio. Quem é que vai fazer esse Flamengo jogar no nível que a gente imagina que pode? Nós todos imaginamos, o Flamengo tem que ser o Flamengo do Jorge Jesus, atropelando todo o jogo, atropelando todo mundo. Só que desde que o Jorge Jesus foi embora, nenhum treinador. E foram quantos que passaram pelo Flamengo? Ninguém conseguiu. Eu acho que tem alguns fatores aí. O time pode jogar melhor, sim, isso sem dúvida, pode, mas eu acho que nada no Flamengo vai ser o suficiente, nada. Eu acho que a exigência no Flamengo ela é muito anormal. Ela é muito até bizarra, assim. Eu acho que 2019 foi um ano mágico para o Flamengo. Mas a longo prazo é um ano que faz muito mal ao Flamengo. Assim, a longo prazo. É um ano que o flamenguista vai lembrar com carinho. Mas pensando no pós-2019, aquilo é um fantasma que atrapalha a vida do Flamengo. E aí eu não estou falando só do Tite, estou falando de todo mundo. O Zé citou aqui. Passaram vários treinadores no Flamengo, alguns foram campeões. Alguns tiveram bons momentos de futebol apresentado. O Rogério teve bons momentos, o Renato teve bons momentos, o Dorival teve bons momentos, mas chegou um momento que todos eles caíram. Todos eles. Assim, nunca é o suficiente. O Tite teve bons momentos? Teve, sim. Nunca é o suficiente. Eu acho que o time deve jogar melhor, mas eu acho que nunca vai alcançar o que a torcida do Flamengo acha que o time tem que fazer. Eu não duvido que aconteça com o Tite o que aconteceu com o Dorival.
ele termina o ano com 1 ou 2 títulos e manda o cara embora, do mesmo jeito. Eu não duvido que isso aconteça. Eu acho que o Kochic é difícil pelo nome. Eu acho que ele tem mais que o Dorival. Mas eu não duvido, porque assim, eu acho que pode essa altura também já chegaram à conclusão que muda e não está mudando do jeito que a diretoria, a torcida, todo mundo espera, né? Então, esse é o ponto. Acho que pode jogar mais, só que eu acho que nunca vão alcançar assim um Flamengo imaginário da torcida. Aí entra também imprensa junto, entra pessoal de Flamengo, de rede social, de tudo. É uma coisa, o Flamengo pode mais, só que o time não pode fazer o que esperam. Pode fazer mais do que está fazendo, mas eu acho que esperam algo muito fora do normal. E aí que 2019 é inesquecível e ao mesmo tempo um fantasma que atrapalha o Flamengo no pós-2019. Porque nada é bom, nada serve. O time, mesmo se tiver uma melhora, vai continuar aquela cobrança. Joga bem 2, 3 jogos. Joga mal o 4º jogo, pô, aí não dá. Eu acho que o 2019 ele atrapalha o Flamengo no pós-2019. E a gente vai ter que falar, tá, sobre essa situação do Flamengo que tá aqui embaixo, tá? Flamengo vem de uma sequência de 3 jogos sem vencer às vésperas do confronto decisivo contra o Bolívar aí pela Libertadores, hein? É um Flamengo que não vence há 3 jogos. É a pior sequência do Flamengo na temporada, tá? O Flamengo perdeu pro São Paulo com um time reserva, que o Tite foi criticado. O Flamengo perdeu pro Palmeiras, aquele jogo que foi um massacre até os 30 do primeiro tempo no segundo confronto da Copa do Brasil. E o Flamengo hoje empatou com o Palmeiras. É uma péssima situação pro Flamengo ir para esse confronto contra o Bolívar. Tudo bem que a torcida hoje deu apoio, não vai pro jogo contra o Bolívar num ambiente de crise. Passou na Copa do Brasil e hoje a torcida reconheceu o futebol do Flamengo. Agora, olha a responsa desse Flamengo pro jogo contra o Bolívar, tá? Pro jogo contra o Bolívar na quarta-feira, que eu já falei aqui, é o mais importante do Flamengo nessa temporada. Flávio Prado, a pergunta que eu faço, a rodada foi perfeita para o Fortaleza. Rodada perfeita para o Fortaleza. O Botafogo perdeu, o Fortaleza venceu, Flamengo e Palmeiras empataram. Ou seja, o Fortaleza já entrou na briga pelo título. Eu falava isso quando ele estava em 4º. Agora tem que falar de novo. Ele tem um jogo a menos do que o Botafogo, hein? Isso. E um ponto a menos só. Um jogo a menos que o Botafogo e um ponto a menos. Isso. Pode ser que o Fortaleza faça história esse ano. Ô, Pilhado, eu de novo vou falar isso aí. Eu vi o jogo do Botafogo todo. Quem não viu, vocês estavam no ar, mas vocês viram muito mal o jogo, vocês conseguiram ver. Você olhava 3-0 e falava assim, isso não está contando a história do jogo. O primeiro tempo do Botafogo foi ruim. Aí o Botafogo toma um gol e tal, isso foi com tudo pro ataque, perdendo o gol e tal, tava dando tudo certo pro Juventude. Ele vai, faz 2, faz 3, falo, caramba. O Botafogo começou a jogar, meteu 2 gols e poderia ter empatado o jogo. O Botafogo, só se for muito aquela coisa de entregão mesmo, sabe? Aí vai ficar com a marca para sempre. Mas ele continua jogando o melhor futebol no Brasil. Tô falando hoje que ele tava tomando 3-0, foi buscar o 3-2. E o segundo time a jogar melhor futebol é o Fortaleza. Tô falando de jogar futebol. Aí você falou em competitividade. Óbvio que o Palmeiras é um time extremamente competitivo, até pelos 3 anos do Abel, ele conhece todos os detalhes do time. Flamengo, a gente imagina que a qualquer momento ele volte, né? Vai jogar o que pode jogar. O brasileiro parece ter uma montanha russa. Eu não sei se é porque é muito comprido o campeonato. O Cruzeiro, que outro dia estava impecável, né? De repente, perdeu para o Fortaleza, empatou com o Galo. E não é que só empatou com todos os números a favor do Atlético. Mal, parece que só o Atlético quis fazer gol. Né? E o Flamengo tá nessa, né? Daqui a pouco tá lá em cima, daqui a pouco tá lá embaixo, dentro do próprio jogo. Não, né? O Botafogo ele tá sempre lá, tá se mantendo lá em cima. Apesar do resultado de hoje, o cara aproveitar e falar hoje, quer dizer, pô, esse time, você olha ele. Esse time joga muito bonito, ele joga bem, ele joga legal. Perdeu o jogo, mas foi buscar uma parte do resultado. E o Fortaleza são 2 times. É que às vezes depende de fatores, depende até de detalhe de chegada, jogador um pouquinho diferenciado que pode fazer. O Botafogo, nos últimos 6 jogos, ele ganhou 1. Tem essa questão que chama atenção. É porque ele também, eu acho que ele tem um time muito bom. E às vezes ele joga bonito, muito legal. Só que você olha nos números frios, em termos de resultado, ele nos últimos 6 jogos ele venceu o Atlético Goianiense lá. Aliás, goleou por 4-1.
Ele perdeu 3, empatou 2. Olha só, curioso. É? Mas o jogo... Perdeu para o Juventude, perdeu para o Bahia, que aí foi pela Copa do Brasil, e tomou aqueles 3-0 do Cruzeiro em casa. Esse jogo ele tomou um vareio mesmo. É. Agora é muito curioso. Empatou com o São Paulo. Mas, ô Pilhado, é assim, um jogador crucial, tipo assim, machucar o Pikachu, vai fazer diferença pro Fortaleza, porque o Pikachu é um jogador muito importante. Muito embora muitas vezes fique no banco. Mas ele é fundamental, ele é fundamental. O gol de novo saiu dele, tá? Um jogador muito importante. Então o Fortaleza talvez não tenha uma reposição no caso de um problema, que é diferente do Flamengo, que é diferente do Palmeiras, diferente até do próprio Botafogo. Tem mais onde buscar, né? Fortaleza é uma limitação financeira, aquela coisa toda. Mas por bola, não dá para duvidar que ele possa ser campeão brasileiro. Não tem motivo para duvidar. Não tem nada. Por que o Fortaleza não pode ser campeão? Só por esse motivo. Tem um elenco menor, pode ter alguma dificuldade. Por isso que eu falo, era bom que ele saísse logo da Sul-Americana, para ele se dedicar numa competição só. E a dificuldade da movimentação dele, né? Ele vai fazer jogo, para ele é muito mais difícil, né? O time do Rio faz a maioria dos jogos. Quantas viagens o Fortaleza não tem que fazer? Que é um desgaste, um dia que você perde treino, um dia que você vai e um dia que você volta. Fazer um jogo no Rio Grande do Sul é quase uma viagem internacional, né? Então, com todas essas dificuldades, elas prejudicam o Fortaleza. Mas por bola, não dá para duvidar do Fortaleza. Mas não dá sobre mesmo. isso... E a rodada também foi muito positiva pro São Paulo, hein? Foi. A rodada foi positiva pro São Paulo. O São Paulo tá brigando lá em cima. O São Paulo venceu e o São Paulo tava passando o Palmeiras já. Quando o Palmeiras estava perdendo pro Flamengo. Isso mesmo. Tava passando o Palmeiras. O São Paulo nesse momento tem 38, mesma pontuação do Palmeiras. São Paulo tá na briga ali. Ele só perde pro Palmeiras no saldo de gols. Então, essa é uma situação aí que o São Paulo vence o Atlético Goianiense, Flamengo não fez o dever de casa, Botafogo não fez os pontos que precisava contra o Juventude e o Fortaleza e o São Paulo agradecem. A pergunta é, a hegemonia de Flamengo e Palmeiras está começando a ser ameaçada? Porque surge Botafogo, surge Fortaleza. O Fortaleza eu acho que, claro, com planejamento chegou lá, mas não gasta tanto quanto o Botafogo, quanto o Bahia vai gastar. Tem agora também o São Paulo, que já ganhou a Copa do Brasil, Cruzeiro. A hegemonia de Flamengo e Botafogo, de Flamengo e Palmeiras, está ameaçada? Eu acho que começa a ficar assim. Principalmente pelo Botafogo. O fato do Botafogo repetir o campeonato como do ano passado, tá liderando uma boa parte do campeonato, mostra que ele veio para ficar nesse grupo, né? O Fortaleza, como você disse, ele é muito bem organizado. Aliás, curioso que quando você organiza, você anda. Quando você não organiza, você não anda, independentemente do dinheiro que você tem. E o Fortaleza, ele vai estar sempre por ali, né? Já faz tempo que ele é um time da parte de cima da tabela, classifica para Libertadores, chega em final de Sul-Americana. E uma hora ou outra ele pode chegar ao título, sim, pode chegar. Mas eu não acho que ele vai brigar nesse mesmo patamar por causa da grana, por causa do problema de dinheiro. Agora, eu acho que o Botafogo é uma terceira força que chegou para ficar. Esse aí, eu acho que a hegemonia Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Já coloco o Botafogo nesse grupo. Bruno. Eu acho que uma solução, o Palmeiras e Flamengo se organizarem tem uma capacidade de arrecadação muito grande que o Corinthians e o São Paulo teriam, mas eles não estão organizados. Então, para brigar com eles, seria com dinheiro de investidor de fora. Então, o Botafogo com dinheiro de investidor está conseguindo, talvez o Cruzeiro consiga nos próximos anos. O Atlético, dessa maneira, brigou em algum momento, mas é um time muito irregular. E o Fortaleza é um time muito organizado, que nos pontos corridos ele pode ter problema. Eu até falei um pouco antes de começar esse mês de agosto que eu imaginava que o Fortaleza e o Cruzeiro iam encostar porque o Palmeiras, o Flamengo e o Botafogo iam sim se pegar entre eles em outras competições. Só que os dois se enfrentaram e quem ganhou foi o Fortaleza. Então o Fortaleza chega e o Cruzeiro ontem empatou com o Atlético. O Fortaleza ganhou de novo no Criciúma, mas eu acho que o Fortaleza vai classificar para a Libertadores, mas não acredito que será campeão. São Paulo também não acho que luta pelo título. Se pegar o time do São Paulo que jogou hoje, é muito ruim o time do São Paulo que jogou hoje. Hoje ele ganhou do Atlético Goianiense, fez o que tinha que fazer. Se tinha um jogo que dava para poupar era hoje. Mas você pegar esse time do São Paulo, você não imagina ele ganhando de nenhum outro time no campeonato. Talvez um empate com o Corinthians, né? Mas você não imagina ele ganhando de outro time no campeonato aí. Então, eu acho que o Bahia pode brigar nos próximos anos, dependendo do tamanho do investimento do Grupo City. Eu imagino mais quem tem investidor para brigar com o Palmeiras e o Flamengo.